Provocações, meu Deus do céu, provocações, 10 anos, 10 anos. E o que cultivamos aqui? Nós cultivamos a dúvida. É sempre bom a gente ficar na dúvida diante dos movimentos que acontecem nesse país. E quem está aqui hoje? Um brasileiro, nordestino, reverenciado na Europa, nos Estados Unidos. Ele é a voz do povo nordestino, disse o jornal Le Monde, esse jornal que é de uma importância no mundo inteiro. De tudo que ele faz, o que fica é um estudo sutil da vida brasileira. Quem diz isso? Washington Post, América do Norte. Não se trata do presidente, fiquem tranquilos. Trata-se de um artista também nascido em Pernambuco, também residente em São Paulo e também famoso no Brasil, mas pelo visto não tanto quanto lá fora. Afinal, a música e a dança dele são populares, mas não são pop. E ainda não encontraram em nossos meios de comunicação esse espaço que é ocupado por tanta arte menor. Quem é ele? Ele é Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega. Como são as suas relações com a palavra folclore, tão bem aceita no sul do país? Não é uma relação não muito simpática. Eu acho que a palavra folclore, eu acho que ela estigmatiza negativamente a compreensão da cultura popular. Então, eu prefiro a palavra extração, cultura popular, embora cultura popular não seja conceitualmente a mesma coisa de folclore, né? Mas no que tem de comum, eu não gosto de usar a palavra folclore. Curioso isso, né? Porque a palavra mais usada parece que no mundo inteiro, né? Mas há uma compreensão que é diferente. Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. O Brasil, ele durante 4 ou mais séculos, ele gestou uma determinada cultura, a deriva da cultura dominante, cujos contributos para a formação dessa cultura foram o quê? Heranças culturais africanas, diversíssimas, heranças culturais índias, presentes aqui, e heranças ibéricas populares, né? Então, dois terços desse universo cultural foram transplantados para cá. Em nenhuma dessas culturas havia o que a gente chama de cultura popular. A cultura dos negros que vieram para cá não era a cultura popular deles, não, era a cultura deles. Né? Eram as festas rituais, as festas religiosas. Né? Os índios também não têm cultura popular, eles têm a cultura deles. Né? No entanto, quando começou a haver a miscigenação cultural de todas elas, isso ficou à deriva de uma outra cultura de extração europeia, que era a cultura dominante. Durante mais de 4 séculos, repetindo, isso foi se gestando. Então criou-se ritmos, criou-se uma música maravilhosa, danças maravilhosas. Então, isso não é folclore, isso é uma cultura viva. A palavra folclore, como eu estou dizendo, ela paralisa no tempo aquela cultura. Há uma dinâmica contínua dentro dessa cultura. Né? E tudo aquilo que o Brasil construiu de mais importante, de maior representatividade, mesmo fora dele, tem uma ligação com essa cultura. O que seria a obra de Villa-Lobos se não fosse justamente esse universo cultural? O que seria Guimarães Rosa? O que seria as expressões da música brasileira como choro, como samba, como frevo, etc, etc. Então a gente tem que olhar essa cultura com um olhar muito diferente do que a gente vê a cultura. Porque o folclórico. O folclórico é a coisa que a gente vê, que bonitinho, interessante. Passou, fechou a porta, vai embora. Né? Olha, vocês estão vendo que nós aqui, nós somos provocados. Nós temos diante de nós um grande provocador. Então essa provocação dele tem que ser estudada por todos aqueles que estudam o folclore, usam o folclore e acham o folclore. Eu creio que os turistas preferem a palavra folclore. Agora, os meios de comunicação de massa nos deixaram sem uma vida mítica. Explica essa tua frase. A gente podia raciocinar da seguinte maneira. A cultura contemporânea que a gente vive, ela é fruto da civilização europeia, em sua essência, que é uma civilização de base masculina. É uma civilização construída a partir, desenvolvida, do que a gente poderia chamar do princípio masculino.
A cultura popular brasileira, ou essa outra cultura que ficou deriva, ela não dá prevalência tão acentuada dentro da sua simbólica, dentro da sua maneira de ser, ao primado do masculino. É uma cultura até certo ponto feminina, né? Então, me pergunto eu, não será que essa conversa entre essa cultura de características mais masculinas, onde, por exemplo, a tecnologia tem um papel muito grande, e a tecnologia a gente sabe que é um atributo do universo mais masculino, não será que ela precisa conversar com culturas onde a dimensão do masculino é mais rebaixada e o feminino, quer dizer, o que é o feminino? É a cultura mais líquida, a cultura sinuosa, a cultura mais parceira, né? É a cultura que brinca, a cultura do lúdico, é a cultura do garrincha, é a cultura, por exemplo, da ginga, onde é uma luta. Você veja uma coisa, o Brasil tem uma luta marcial, mas que se luta brincando, dançando. Antônio Nóbrega, como vocês estão vendo, não é chegar e cantar, não é chegar e tocar o violão, não é chegar e dançar. É todo um estofo cultural para se chegar a isso. E agora vamos perguntar alguma coisa melhor para ele. O movimento Mangue Beat foi só cultura de massa ou tem algo a ver com a cultura popular? Ele tem, sim, algo a ver com a cultura popular. Eu acho que ele presta um serviço bastante interessante para o reconhecimento dessa cultura quando as pessoas que se ligam ao universo da cultura mangue se apropriam, ou melhor, se identificam com os ritmos nativos, com os ritmos populares pernambucanos, principalmente, no caso do maracatu nação, né? Do coco. Né? E eu acho que essa justaposição, esse encontro é muito criador. Agora, só puderam fazer isso através do viés da música pop. É um caminho, é o melhor, não é o único. Não sei, não é o caminho que eu me propus a fazer. Né? Eu prefiro uma outra rota, digamos assim. Há algum conflito insolúvel entre a cultura popular e o rap das periferias urbanas? Não acho que haja. Quer dizer que pode haver uma aproximação antropofágica entre ambos no Nordeste? Pode sim, mas eu acho que mais importante do que isso é a gente ainda reconhecer as nossas formas da poesia popular. Eu acho que a gente ainda mal a gente as utiliza. Por exemplo, quem sabe o que é um coco de embolada? Quem sabe a forma? O coco de embolada é constituído numa estrofe de uma décima de 7 sílabas. Décima de 7 sílabas, o que é? O que é uma décima de 7 sílabas? São um verso de 7 sílabas, 10 versos, cuja rima ocorre entre o primeiro com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o oitavo, o nono e o décimo, e o sétimo e o oitavo entre si. Muito se complicado. Se fossem 12 seria Shakespeare? Hein? Se fossem 12 seria Shakespeare. Talvez o verso alexandrino, né? Mas isso para o embolador de coco das praças é uma coisa absolutamente corriqueira, cotidiana fazer. Então, para mim, o que eu acho ainda curioso é que os poetas brasileiros, os fazedores de canção brasileiros ainda não tiveram a oportunidade, talvez, o encanto que eu tive de, ao se encontrar com essas formas, entenderem que elas são muito dinâmicas, são muito promissoras, são muito ricas, são muito nutrientes. Bonitas também. E né? Bonitas. O que eu acho da música? A música é reveladora. É jogada no sistema de mídia, rádio, televisão, e você consome aquele produto. Supõe que gosta, né? Porque na verdade ninguém está te perguntando se aquilo que você está ouvindo e está consumindo faz parte da sua cultura ou do seu gosto musical. Não sei, a minha música, eu tenho para mim que ela não tem os requisitos necessários para ser uma música muito veiculada na rádio, né?